Olá, queridos amigos. Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos. E como em todos os trabalhos aqui da nossa casa, nós começamos com uma prece. Portanto, eu convido a todos vocês para que possam fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto e junto, através dessa prece, possamos fazer a nossa religação com o nosso Pai. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Ao nosso governador e mestre espiritual Jesus. A Maria, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos, como sempre, o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, que é a divulgação do Evangelho de Jesus através da ótica espírita, para que de posse dessa nova realidade, dessa nova verdade, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Felizes então por esse momento, felizes por essa oportunidade, é que em nome de Jesus, mas sobretudo em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por iniciado os nossos estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Bom, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos nesse momento. Como nós falamos aqui, nós vamos fazer um pouco daquilo que nós fazemos nas palestras presenciais. Só que o tempo é um tempo um pouquinho menor do que quando nós fazíamos assim, dentro do nosso salão de tratamento. Tanto é que vocês hoje podem observar que nós estamos hoje num outro ambiente, que é a livraria aqui da FEIC, né? E como vocês sabem, um dos aspectos da doutrina espírita é a filosofia. E filosofia é amor ao saber. Para que vocês possam ver o quanto que nós temos aqui de livros informativos que podem abranger ainda mais o nosso conhecimento dentro das leis divinas do nosso Pai. O nosso tema de hoje é um tema muito profundo e muita coisa a ser falada. Então nós temos um tempo curto e aí a gente sempre faz uma observação para buscarem novos conhecimentos, buscarem livros para estudarem, tomarem conhecimento mais abrangente ainda dessas verdades divinas. Em que nós vamos falar sobre a fé, a prece, cultos, exterioridades, caminhos religiosos e as verdades divinas. A humanidade, nos dias atuais, ela elegeu como projeto de felicidade o conforto material. E esse conforto material na busca de profissões, na busca de empregos, na busca de salários, enfim, em busca de conforto material. Mas esquecemos da nossa essência espiritual. E aí nós hoje observamos tantos casos, né, de suicídios, depressões, dificuldade de relacionamentos. Essas taxas têm sido gigantescas, e principalmente no momento atual da pandemia, em que nós estamos assim meio que desorientados, porque nos falta aquilo que nós deveríamos ter conquistado, que é a fé, a confiança. Por isso mesmo eu gostaria de recordar para vocês, e que a grande maioria de nós tem conhecimento desse Espírito, que hoje nós o conhecemos como Emmanuel, inclusive tem um livro dele que a gente recomenda, para que vocês possam ler, que é o livro Há 2000 anos, em que nós vamos falar do senador romano Públio Lentulus. Ele, em determinado momento da sua vida, ele foi em busca do profeta de Nazaré. A dor, né, naquele momento, fez com que ele buscasse esse conforto. E, às vezes, a dor é esse sinalizador para que a gente possa buscar algo diferente. Por isso que nós estamos passando por tantas dificuldades na vida. E esse senador, ele era detentor de um patrimônio material e de poder muito grande. Mas todo esse patrimônio que ele tinha, todo o poder que ele tinha, não foi capaz de curar sua filha que estava com lepra.
E ele, por já ter conhecido, já ter tomado conhecimento do profeta de Nazaré, vai em busca desse homem, que era tanto falado na sua época. Porque ele entendeu que há fatos e há momentos da nossa vida que fogem ao nosso controle. E ele aí busca Jesus. E nessa busca de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele: senador, por que me procuras? Por que Jesus fala isso com ele? Porque quando ele foi procurar Jesus, ele foi procurar Jesus na surdina, na noite, porque ele não queria que ninguém o observasse. E Jesus, inclusive, diz para ele: olha, a fé da sua esposa, essa sim, mas você precisa adquirir, nesse momento, de uma vez por toda, uma lição de fé. Porque em todo o conteúdo da Bíblia, nós desvirtuamos essa palavra fé. Porque a palavra fé, se nós formos consultar 10 pessoas o que ela entende como fé, 9,5% das pessoas vão dizer que é acreditar. Quando, na realidade, a palavra fé, que é de origem hebraica, ela significa confiança. Acreditar é diferente de ter confiança. Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia, e aí se você tivesse coragem de perguntar ao médico assim: o senhor acredita nessa cirurgia? E se ele dissesse assim para você: não acredito, como é que a gente ficaria, né? Então é diferente. Por exemplo, um piloto de aeronave, ele realiza todos aqueles protocolos antes de fazer com que a aeronave saia do chão, e depois dele ter praticado todos esses protocolos, ele tem a confiança de que o avião vai levantar voo. Então, fé, na realidade, significa o quê? E aí é que está a diferença, e a gente precisa entender isso, sobre aquela questão quando se fala da fé espírita, né? Que é aquela que pode confrontar a razão face a face em toda a época da humanidade, para que a gente não direcione isso para aquela ideia de que isso já é um conteúdo de conhecimentos. Porque há coisas na fé que, como eu falei, a gente não tem como solucionar. Não depende, às vezes, da gente. Foge ao nosso controle. E a fé é justamente isso. É que você precisa ter confiança e você precisa criar os protocolos adequados para que você possa fazer essa religação com o mundo superior, para que ele possa lhe abastecer de informações e você possa continuar conduzindo a sua vida. Nós precisamos, diante disso, criar uma relação muito íntima com Deus, nosso Pai. É necessário que a gente crie e nós precisamos buscar isso novamente. Eu tenho dito aqui em outro momento que nós nos encontramos e essa foi uma busca que eu fiz, não estou dizendo que é o que todos possam fazer, mas todos nós podemos encontrar uma maneira. Eu, quando estou assim, em situações na minha vida, que todos nós temos problemas, quando eu estou em situações difíceis da minha vida, em que eu vou procurar uma resposta, em que eu não consigo encontrar algo, eu chamo Deus de papai. Para criar essa relação, porque nós temos que entender que nosso Pai sabe das menores dificuldades e de tudo que se passa conosco. Jesus dizia assim: não caia um fio do cabelo de vossa cabeça que o Pai não saiba. Então ele conhece profundamente todos nós e nós precisamos criar esse vínculo de intimidade com o nosso Pai que nós fomos perdendo ao longo da vida. Eu vou aproveitar esse momento em que nós estamos aqui dialogando para falar sobre todos esses temas que são extremamente profundos e muito longos, e nós não temos tanto tempo assim, em que eu vou direcionar para vocês algumas histórias, algumas reflexões sobre o que é fé e crença,
sobre o que é prece e reza, sobre o que são verdades divinas, sobre o que é piedade, misericórdia e caridade, porque nós às vezes desvirtuamos muito esses conteúdos, essas noções sobre fé, sobre a prece, sobre as verdades divinas, sobre os sentimentos de religiosidade. Todos nós, seres humanos, isso é inerente a todo ser humano, é inato em todo ser humano, o seu sentimento de religiosidade. E nesse sentimento de religiosidade que todos nós temos, nós aí criamos uma série de fantasias, idolatrias, crendices, superstições. E aí está, inclusive, o significado até de como as religiões elas surgiram, que nada mais são do que a forma que nós criamos de expressar esse nosso sentimento de religiosidade. As criações das religiões nada mais são do que criações humanas. Agora, o sentimento de religiosidade, isso já vem com todos nós. Você vai pegar, às vezes, lá um selvagem, né, que não tem esse conhecimento, e ele já vai fazer a adoração ao Deus Sol, a Deus a Lua, enfim, as naturezas, né? Nós vamos observar já isso em toda a humanidade, e às vezes até em indivíduos que não têm essa noção de religiosidade. Mas existe uma diferença muito grande entre fé, que é confiança, e crença. Eu, por exemplo, teve uma vez, eu estava na casa de uma pessoa conhecida, e o filho dela ia sair, e ele passou pela sala, e a mãe reparou que ele estava com a camisa pelo lado avesso, que ele tinha colocado a camisa e a camisa estava do lado avesso. E aí ela falou: menina, você não está vendo que a sua camisa está do lado avesso? Aí ela virou-se para mim e disse assim: ah, mas isso aí é sinal de felicidade, de que dinheiro vai entrar. Eu falei: opa, só vou andar agora com a camisa do lado avesso. Então as pessoas às vezes criam essas situações, isso é uma crença, isso não tem nada a ver, né? Então a gente vai criando isso. Há uma passagem muito interessante no Evangelho de Jesus, em que Jesus está no local e chega um centurião para pedir a ajuda de Jesus. Olha o que é a fé que Jesus fala nessa passagem, né? Esse centurião busca Jesus e diz assim para Jesus: mestre, olha só, eu estou sabendo que o senhor tem autoridade para fazer determinadas coisas. Eu também tenho autoridade. Eu tenho, inclusive, servos que eu mando fazer isso, fazer aquilo, eles vão e fazem. E eu sei que o senhor tem autoridade e eu estou com o meu servo doente. Basta que o senhor diga uma palavra que eu tenho certeza, que eu tenho a confiança de que meu servo será curado. Aí Jesus volta-se para ele e diz assim: então me leve até a sua casa. E ele vai e fala para Jesus: olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Porque o que era um centurião naquela época de Jesus? O centurião naquela época de Jesus era um homem que ele tinha um exército de 100 homens e que realizava trabalhos que fossem pedidos a ele. Pagasse, ele fazia o trabalho. Então, ou seja, Jesus não olhou isso nele. O que Jesus olhou nele? Aquela coisa da piedade, da misericórdia. Ele se colocou no lugar do outro. Foi essa forma que Jesus encontrou e viu nele. Não o julgou pelo que ele fazia, mas sim pelo lado bom dele ter tido misericórdia, ter tido piedade, dele ter sido caridoso com aquele seu servo. Porque ele podia muito bem, que ele é um homem que tinha esse poder, dispensar o seu servo, colocar outro no lugar e nem ligar para ele. E Jesus viu isso. E viu nele essa condição de ele falar: o senhor tem essa autoridade que eu não tenho. A minha autoridade é essa aqui, mas a sua autoridade é maior do que a minha. E aí é por isso que Jesus fala assim para ele. Está lá nessa passagem que é em Mateus, no capítulo 8, versículo de 5 a 13. E é aí que Jesus diz assim: que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Olha o que Jesus fala de fé, né? Essa fé, ação, a fé, movimento, a fé, desejo, não é de você ficar parado. Por isso que ele dizia assim: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês serão capazes de
tirar todos os obstáculos da vida que se aparecem para vocês. Que a gente não se importe com esses obstáculos e procure agir de forma a sair dessa situação. Essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Ou seja, eu preciso realizar algo. É como aquela história que eu falei anteriormente lá do piloto do avião. Eu preciso criar protocolos, vamos dizer assim, para que eu possa sair daquela situação. Que é o diferente de que muita gente acha, às vezes, que com a prece eu vou resolver tudo. E não é bem assim. Há uma época também em que um mestre ensinava o Zen aos seus discípulos e eles passavam por determinada situação e cidade e viu um homem ajoelhado ao lado do seu carro que estava preso no atoleiro. Esse homem fazia suas preces, suas orações, ajoelhado, em silêncio, e os discípulos perguntaram: mestre, nós não vamos ajudar aquele homem ali que está precisando? Eu disse: não, vamos embora. E passaram, foram adiante. Mais à frente, uma mesma cena de um outro homem com um carro também atolado. E aí ele chama os seus discípulos e diz assim: vamos lá ajudar aquele homem a tirar o carro do atoleiro. E eles foram, obedientes, né, ao seu mestre, foram lá e ajudaram o homem a tirar o carro do atoleiro. Depois conseguiram liberar o carro, voltaram-se para o seu mestre e disseram: mas mestre, não dá para entender, esse homem estava aqui esbravejando, falando, e o senhor pede para que a gente ajude, o outro estava lá em prece e nós não ajudamos. Ele aí veio e disse: esse aqui, apesar de todas as dificuldades, estava tentando fazer algo que é competência dele fazer. O outro esperava que Deus fizesse por ele. Às vezes é assim, às vezes a gente fica esperando que Deus faça, quando na realidade nós é que precisamos fazer, nós é que precisamos nos movimentar para sair dessa situação, para ter confiança, a mesma confiança que Francisco de Assis demonstra em determinado momento de sua vida. Francisco de Assis saiu de um local e ia para um outro mosteiro. E no meio desse caminho, eles foram pegos de surpresa de uma tempestade muito forte. E com muita dificuldade eles conseguiram chegar até aquele mosteiro. Quando eles chegaram no mosteiro, bateram na porta. Alguém que não estava conseguindo ver direito o que estava lá do lado de fora, por causa da tempestade, era muito gelo, muito frio, uma nevasca muito forte. E aí lá de dentro perguntaram: quem está aí? Aí Francisco lá de fora respondeu: aqui é Francisco. Aí quem estava lá disse: que Francisco o quê? E entrou, fechou a portinhola e entrou. E aí o discípulo dele, que estava junto dele, sentou-se assim, começou a chorar, triste, e quando de repente ele olha para Francisco de Assis, e Francisco de Assis está jogando a neve para o alto, sorrindo, cantando, brincando, pulando. Aí o seu discípulo disse: mas mestre, o senhor não está vendo que nós vamos morrer aqui desse jeito? Não, ninguém vai nos ajudar aqui, não tem ninguém para nos ajudar. E aí Francisco de Assis diz assim para ele: meu filho, eu esperei por tanto tempo esse momento de ter essa confiança de que só Deus pode nos livrar desse momento. E você acha que eu vou perder esse momento? De agora nós não temos ninguém que possa fazer nada por nós, só nosso Pai. É a questão da fé, confiança. Confiar, porque não depende, aquelas circunstâncias ali, não depende mais, nós não temos o controle disso. E aí, de repente, um outro monge pergunta: quem era que estava aí na porta? Era Francisco. Vá lá, meu filho, abre a porta, é Francisco mesmo, ele estava vindo para cá. E foram lá abrir a porta. Então é dessa maneira, às vezes, que Deus age. Os caminhos religiosos, nós precisamos ser verdadeiros. Aqui na nossa casa, e como toda casa espírita, nós temos os passes, nós temos a água fluidificada, nós temos uma série de
vamos dizer assim, de substâncias e de coisas que nós podemos fazer para dar um pouco de conforto às pessoas que vêm na busca aqui de cada um de nós. Mas é necessário a gente entender que isso ainda não é coisa que nós conquistamos. Elas são empréstimos. Você toma o passe, você assiste uma palestra, aí você sai daqui como se você estivesse num outro estágio da vida. Basta que você passe os muros lá fora, que entre um problema qualquer, a esposa liga e diz assim, nós estamos com um problema aqui em casa porque um cano furou. Olha, o fulaninho está com febre. E naquele mesmo momento a gente perde tudo que nós conquistamos. Por quê? Porque isso ainda não é algo que está sedimentado dentro de nós. São empréstimos. Nós, por exemplo, que falamos muito do Evangelho de Jesus, que falamos muito de prece, de caridade, de fé, enfim, de uma série de coisas, e essas coisas ainda não estão muito sedimentadas dentro de nós. Eu vou passar para vocês uma experiência que eu vivi, porque o universo, a gente diz assim, o universo conspira sempre ao nosso favor. E conspira. Mas conspira ao ponto de você entender, será que você já sedimentou isso dentro de você? Eu estava uma vez dentro de num supermercado e estava até vazio nesse dia o supermercado e uma moça, eu estava num caixa, ela entrou no caixa do lado com os filhos e disse assim, espera um pouquinho aqui que a mamãe vai ali buscar uma coisa que ela esqueceu. E aí as crianças foram e colocaram as compras que estavam no carrinho dela em cima da esteira. E a moça do caixa começou a registrar. Quando ela voltou, eles já tinham registrado tudo. Aí a mãe disse assim, não era para vocês passarem, vocês tinham que esperar. Quanto deu, moça, a compra? Aí a moça disse, deu R$75. Pois é, eu não podia gastar isso que eu não tenho. Eu tenho R$100 aqui, mas R$100 não é meu. É 50, é meu, 50 é do outro fulano de tal, que foi do trabalho também que ele fez e só recebi para entregar o dinheiro a ele, que é o dinheiro, inclusive, do almoço da semana para ele. E agora vocês passaram, eu não tenho esse dinheiro todo. E eu observando, escutando aquilo tudo. Aí do outro lado aqui do caixa, me sai um rapaz barbudo, com uma argola aqui na orelha, cordões prateados no braço, corrente na roupa, uma roupa toda escura. Ele foi lá, deu a volta, falou, não, senhora, está aqui, a senhora paga suas compras. Colocou os R$25 para ela terminar de pagar as compras que ela tinha feito. Eu vi aquela cena toda, aquele filme todinho, mas não me dei conta de nada. Quando eu saí, que eu botei os pés do lado de fora, me veio à mente a parábola do bom samaritano, que vocês devem conhecer. Que era um homem caído e que tinha sido pego por assaltantes, que tinham deixado quase ele lá como semi-morto, e passou um levita, passou um religioso e não deu a menor atenção. E aí veio um samaritano, que era alguém que não tinha nenhum tipo de conceito religioso, e deu a ajuda. E eu aí me coloquei na mesma situação de 2000 anos atrás. Está eu ali, o religioso, aquele que conhece o Evangelho e não fez nada. Jesus, nessa passagem, ele fala de piedade. É você se colocar na situação do outro, naquele momento, e você ser misericordioso e oferecer a ajuda que você possa fazer. Naquele momento eu tinha condições de fazer aquilo, de poder dar àquela pessoa e ela levar a sua mercadoria toda. E não fiz isso. E alguém que aparentemente a gente olha assim e diz, esse não é aquele modelo de ser iluminado ou religioso. E ele fez. E eu aí me dei conta de que esse conteúdo que está nessa passagem ainda não está sedimentado dentro de mim. Eu aí fiquei muito triste naquele momento. Falei assim, caramba, como é que... quando é que eu vou aprender? Mas aí eu me lembrei dessa mesma passagem. Eu falei, bom, o universo sempre conspira a nosso favor.
eu espero que da próxima vez eu aprenda a lição e ela já esteja sedimentada dentro de mim. E aí, passado-se algum tempo, eu estava no outro supermercado, aí tinha um casal de senhores, um senhor e uma senhora, e aí eles estavam passando a compra, e de repente eles também, moça, não, eu vou devolver aqui o sabão, vou devolver aqui esse macarrão, vou devolver aqui essa pasta de dente, porque o dinheiro não vai dar, vai tirando daqui. Eu falei, não, senhor, o senhor aguarda aí, o senhor pode passar que eu vou lhe dar. Não era nem R$7 ou R$8 a diferença. Então, é assim que nós precisamos conhecer esses caminhos religiosos e as verdades divinas. Quando você vai colocar o nome de uma pessoa que você está tendo dificuldade de relacionamento para com ela, você chega na casa espírita, tem lá uma mesinha que você coloca o nome das pessoas na corrente. E aí você tem uma dificuldade de relacionamento com alguém. Aí o que é o nosso primeiro pensamento? Colocar, pai, olha, eu vou colocar o nome aqui dessa pessoa para ver se o senhor acalma ela, para ela ficar mais calminha, porque eu não estou me dando muito bem com ela. Nós teríamos que ser verdadeiros. Dizer assim, na hora de colocar a prece, pai, olha só, eu estou colocando o nome dessa pessoa, eu estou com um desejo enorme de apertar o pescoço dela. Esse é o meu desejo. Mas então, pai, me dê sabedoria e me dê condições de entender esse processo para que eu possa manter um relacionamento amigável com essa pessoa. É ser verdadeiro. É ser desta forma é que Deus conhece os nossos desejos, a nossa vontade e as nossas verdades. Porque foi o que eu falei lá no início, Públio Lentulus, quando foi procurar Jesus, ele não foi porque ele tinha fé. Ele foi porque ouviu falar, mas ele foi escondido à noite, porque ele não queria que ninguém soubesse da sua fragilidade. Quer dizer, ainda o orgulho, acima de tudo. E às vezes as situações, nós é que precisamos ter a calma e a paciência para poder resolver essas situações. A prece nada mais é do que isso. É você acalmar a sua mente, é você se reconectar novamente com o Pai, para que você possa encontrar caminhos e mecanismos para resolver de forma tranquila, amigável, uma situação de desconforto, de desequilíbrio que está acontecendo. Nós hoje, diante desse processo da pandemia, que às vezes os processos da dor fazem justamente isso para que a gente volte, quantos de nós hoje já começamos a pensar mais nas preces, a pensar mais em ser misericordioso? Porque a gente precisa entender que, por exemplo, caridade, como Jesus via, não é só a caridade de você dar o pão, o alimento, isso é fundamental, isso é importantíssimo, mas isso é uma obrigação nossa. Jesus, quando fala dessa passagem lá do bom samaritano, ele está dizendo, é obrigação nossa. Aqueles personagens dessa parábola, Jesus dá adjetivo a todos os personagens dessa passagem. Um levita, um religioso, um samaritano, tem um hospedeiro. Ele dá adjetivo a todos esses que estão na história, nessa historinha, nessa parábola. Mas ele fala lá, um homem caído. Quando Jesus diz um homem caído, ele não está dizendo qual é a sua classe social, qual é a sua religião, qual é o conteúdo que ele tem. Ele diz um homem caído. E para que a gente se coloque naquela situação, porque ele inclusive pergunta a todos aqueles que estão ali argumentando com ele sobre quem é o meu próximo. E aí Jesus pergunta assim para um deles, que era um doutor da lei, que estava arguindo Jesus sobre isso. E aí ele pergunta para o doutor da lei, quem você acha que praticou a coisa mais correta? Aí o doutor da lei diz assim, aquele que usou de misericórdia. Olha o que é misericórdia.
Não depende de você perguntar. Precisou de você, de algo que você possa fazer, vá lá e execute e faça. Agora, entender o que é caridade está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, que eles nos passam como é que Jesus via a caridade. E aí eles respondem para a gente o seguinte, é o BIP, né? BIP, BIP. Benevolência para com todos. Ou seja, sempre estar disposto a ouvir o outro, a esclarecer o outro, a ter boa vontade para com todos. Indulgência para com as faltas alheias, ou seja, seja duro, ríspido com as suas falhas. Não faça esse tipo de julgamento ao outro. Foi aquele julgamento de indulgência que Jesus fala lá com aquele centurião. Ele não foi lá cobrar dele, por que você está vindo aqui me pedir ajuda se você é um indivíduo que não faz nada, que você faz coisas erradas? Jesus não julga isso dele, não julga os erros dele e é indulgente com ele. Olhou para ele, viu para ele o que ele tinha de bom. Ele agiu, ele se movimentou para ir fazer algo pelo seu servo. E perdão das ofensas. Perdão das ofensas, às vezes a gente fala muito sobre a questão do perdão. Tem tantas coisas sobre o perdão, né? O que Jesus diz para a gente é muito simples. Não se ofenda. Se você se ofender com o que foi dito a você, você vai ter dificuldade de esquecer aquilo. Vai ter que passar um longo tempo. Porque você se ofendeu, marcou. Dificilmente você vai esquecer aquilo. Porque marca. Quando que você não se ofende, no momento, aquilo não marca em você, você nem carrega aquilo contigo. Eu tinha um amigo que um belo dia veio conversar comigo, falando da sua esposa. Ele dizendo coisas que ela falou para ele, assim, coisas que eram inimagináveis. E eu falei, pô, mas fulano, ontem você passou aqui com a sua esposa, os dois abraçados, vocês pareciam estarem tão bem, pô. Pô, como é que aconteceu isso? Ele falou, cara, já tem uns 15 anos. Entendeu? Porque se ofendeu, você não consegue esquecer, é como um papel que você amassa. Dificilmente você vai conseguir colocar ele novamente. Então, o que Jesus oferece para a gente na questão do perdão é não se ofenda. Você não se ofendendo, pronto, você não tem o que perdoar. Esse é o verdadeiro perdão que Jesus fala. Essa é a maneira como a gente pode ver as situações na vida e compreender. Às vezes você está dirigindo lá o seu carro, você sem querer dar uma fechada, ou porque você é um mau motorista mesmo, você fecha alguém, e alguém chega para você e diz certas situações a teu respeito que não é verdade. Você não dá importância. Porque você se conhece, sabe quem você é, você não precisa se ofender. Agora, se você se ofende, o que você faz? Você revida. Você vai lá, xinga outra pessoa também, fala impropérios para ela. Então, nesses momentos, nos momentos de desequilíbrio, em que nós vamos ter muito ainda nessa vida, esses momentos de dificuldades da vida, tenha confiança, haja de forma para poder resolver as situações e confie na ajuda do Pai, que nosso Pai ajuda sempre a todos os seus filhos através das nossas preces. Ele sempre atende aos nossos pedidos. Nós aqui, às vezes, não entendemos a sua resposta, porque ficamos fora do nosso eixo e não conseguimos entender a sua resposta. Mas ele sempre atende aos seus filhos. Precisamos entender que somos espíritos imortais. Nesses casos, ultimamente, que nós temos visto aí tanto problema de suicídios e tal, as pessoas ficam aflitivas, mas como é que pode? Como é que está meu filho? Como é que está minha mãe? Como é que está meu parente que se suicidou? É uma outra coisa que nós, dentro da doutrina espírita, precisamos ter muito cuidado quando nós falamos sobre suicídio, para que a gente não leve uma informação equivocada, como se essas criaturas estivessem abandonadas
e que não estão, elas estão sendo amparadas, estão passando por um processo de entendimento sobre o ato que realizaram, mas estão sendo acudidas. Nosso Pai não desampara nenhum dos seus filhos. Então nós temos o mecanismo da fé, ou seja, em confiança naquilo que está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa confiança é nesse ser, é em algo superior ao nosso conhecimento e ao nosso entendimento. É esse de que em momentos da nossa vida nós não temos mais o controle da situação, é esse ser que pode nos auxiliar, que vai nos dar as condições para poder sair dessa situação. Temos um outro mecanismo, que é o mecanismo da prece. O mecanismo da prece de que em momentos difíceis da vida nós podemos parar e fazer aquilo que Jesus nos orientou. Vá num canto reservado, não precisa de grandes preces, mas você e Deus criar essa condição de amizade, de confiança em nosso Pai. Confiança essa que eu vou passar para vocês através de uma pequena historinha para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, que é a confiança que o Zé tinha em Jesus e em nosso Pai. Eu vou ler essa historinha, uma historinha bem curtinha, mas que ela fala de piedade, ela fala de misericórdia, ela fala de fé, ela fala da prece e ela fala de verdades divinas, que é a história do Zé. O Zé, a cada dia, ao meio-dia, era um pobre velho, entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia, o administrador daquela igreja lhe perguntou o que fazia, pois havia objetos ali na igreja, até de valor, de outras coisas que ele podia utilizar e que ele não utilizava. Aí o velho respondeu: venho rezar. Mas é estranho, disse o administrador, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: oi Jesus, eu sou o Zé, vim lhe visitar. Num minuto já estou de saída, é só uma oraçãozinha, mas tenho certeza e confiança que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital. Lá a enfermaria passou a exercer grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres, e naquele ambiente onde antes só se ouvia lamentos, agora muitos risos passaram a ser ouvidos. Um dia, a enfermeira responsável por aquela enfermaria aproximou-se do Zé e comentou: os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre, Zé. O pobre enfermo respondeu prontamente: é verdade, irmã, estou sempre muito alegre. E digo que é por causa daquela visita que recebo todos os dias. Ela me faz imensamente feliz. A irmã, enfermeira, ficou meio intrigada com a situação, já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. O Zé era daquele velho solitário, sem ninguém, né? E aí a irmã pergunta: que visita é essa? E a que horas? Perguntou-lhe. Bem, irmã, todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da cama por alguns minutos, talvez segundos. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Essa história é uma história singela e seu autor é desconhecido. No entanto, traz um ensinamento que contém e nos faz refletir profundamente. Fala-nos da fé, da simplicidade, da dedicação, da perseverança. Quantos de nós temos, às vezes, alguns minutos por dia para dirigir uma prece, um diálogo a Jesus? Portanto, fica para todos nós uma reflexão do nosso tema de hoje, em que nós falamos sobre fé, prece, cultos exteriores, caminhos religiosos e as verdades divinas. Vamos agora, então, à nossa prece de encerramento. Peço mais uma vez
que vocês fechem os olhos, elevem o pensamento e em forma agora de agradecimento. Pai amado, querido Mestre Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, aos mentores de nossa casa, estamos profundamente agradecidos por tudo que aqui recebemos. Que essas bênçãos, Pai, possam chegar aos lares daqueles nossos irmãos que nós sabemos hoje passam por provas doridas, aqueles nossos irmãos que nós sabemos passam por dificuldades, estão em leitos de hospitais, em asilos, em orfanatos, em casas de reclusão, para que essa energia, essa paz possam chegar aos 4 cantos do nosso planeta. Assim, Pai, aqui agradecido, felizes por esse momento e rogando que nunca nos falte a oportunidade do conhecimento, da evolução espiritual, é que pedimos humilde permissão para darmos por encerrado esse nosso encontro do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. E sejam felizes. Um abraço.